Olá, pessoal do canal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Vou falar sobre dividendos. O que são os dividendos? Por que as empresas pagam? Como as empresas pagam? Como é feito esse cálculo todo? E por que muitos investidores usam essa estratégia de dividendos, né? Quais são as vantagens? Existe um melhor do que o outro? Então vamos lá, dá o joinha, dá o like aí enquanto tá passando a vinheta. Então é o seguinte, pessoal, para você fazer dinheiro na Bolsa de Valores, existem duas formas, dois jeitos. Um é o ganho de capital, que significa o quê? Você compra a ação de uma empresa e ela valoriza. Ao se valorizar, quando você vende, é essa diferença que chama ganho de capital. Ou dividendos. Os dividendos são uma forma que as empresas dividem os seus lucros entre os acionistas. Então, uma empresa tem lucros. Imagina o seguinte, uma empresa da qual você é acionista, ou seja, você comprou uma ação dessa empresa na Bolsa de Valores, então você se torna um acionista. Então, essa empresa da qual você é acionista tem lucros e lucros acumulados. Então, a empresa faz o seguinte, ela distribui entre os acionistas parte do lucro e do lucro acumulado e outra parte ela reinveste na própria empresa. Então, existem empresas que não pagam dividendos. Isso não é uma coisa necessariamente boa e nem ruim. São estratégias, são geralmente empresas que estão em crescimento. Tá? A empresa precisa de dinheiro, precisa de capital para reinvestir nela mesma. Às vezes para abrir filiais em outros lugares, às vezes para melhorar a sua marca, para melhorar a logística, a distribuição, mudar até de país, mudar não, né? Expandir em um outro país. E aí ela precisa de dinheiro, e o dinheiro vem dos lucros. Não existe o que é melhor ou o que não é, o que é pior, né? Então, muito pessoal, realmente, tem investidores que escolhem e que querem. Uma coisa, assim, muito comum que a gente observa é quando estamos próximos de aposentar. A gente tende a buscar ativos que pagam maiores dividendos, né? E tudo isso tem que ser analisado quando você compra o ativo, compra a ação. Todas essas informações, se pagam dividendo, quando pagam dividendos, valor da taxa, quantas vezes pagam dividendos ao longo do ano, tudo isso está nas informações quando você vai comprar o ativo, você tem que pesquisar e aí isso são informações públicas e facilmente encontradas, tá bom? Então, como funcionam os dividendos? O valor de um dividendo é determinado por cada ação, então todos os acionistas devem receber a mesma quantidade. Se você tem 10 ações, você vai receber a mesma quantidade vezes 10. Se você tem uma ação, você vai receber esse valor por 1, né? Então, deve ser igual por ação. E esse pagamento deve ser aprovado pelo Conselho de Administração. Quando ele é aprovado, é informado o valor que vai ser pago e a data que vai ser paga, que se chama ex-dividend. Então, como funciona? A empresa gera lucros e lucros acumulados. A equipe de gestão analisa e decide se alguns lucros excedentes serão distribuídos e pagos ao acionista, ao invés de serem reinvestidos. Uma vez que essa análise é feita, o conselho aprova o planejamento do pagamento desse dividendo para os acionistas. Então, a empresa anuncia isso para os acionistas e qual é o valor da ação e qual vai ser o dia que vai ser pago, o registro disso e tudo e etc. O dividendo, então, é pago para os acionistas por meio da sua corretora, você recebe lá a comunicação da forma como você escolheu receber da corretora e pinga lá o seu valor do dividendo. Então, vamos entender quais são os tipos de dividendos que existem. Existem vários tipos de dividendos, mas eu vou falar aqui os principais deles. Então, o principal dele, o mais comum, eu acho que é o que todo mundo mais quer, é o de dinheiro, né? Então, é o pagamento real em dinheiro, em cash, a moeda que ela foi comercializada, pago na sua conta, na sua corretora, como transferência bancária, ou através de cheque, ou através do dinheiro mesmo. Ações, tem empresas que preferem dividir os seus dividendos com ações. Então, se você é um acionista e essa empresa decide te pagar em ações, você vai ter mais ações dessa empresa, proporcional, né? A cada ação, isso tudo é calculado na hora de anunciar. Ativos é uma outra forma que algumas empresas decidem pagar os seus dividendos. Então, podem ser através de ativos físicos e imóveis, pode ser através de títulos de investimentos, embora isso não seja uma prática muito comum, mas ela existe.
especial. É um dividendo especial, ou seja, um dividendo extraordinário, né? Ele está fora do calendário de pagamento, seja ele semestral, trimestral ou anual. Então, você recebe um dinheiro, um dividendo, eu já recebi dividendos assim, extra. Olha, teve um lucro extra que estão pagando para vocês. Uma outra modalidade é a recompra de ações. Então, as empresas usam parte desse balanço, parte desse lucro excedente para recomprar as próprias ações. Então, elas devolvem dinheiro aos acionistas e aí isso faz com que exista uma quantidade menor de ações sendo comercializadas no mercado e isso faz com que as ações sejam mais valorizadas. O efeito da demanda versus a oferta. Eu trouxe aqui alguns possibilidades, montei aqui uma carteira para você ter dividendos o ano todo, né? Claro que isso daqui não é uma indicação, não é uma recomendação de compra de ativos, é só para você ver como é possível montar uma carteira todos os meses recebendo dividendos. Agora é o seguinte, para receber dividendos de modo que você viva com eles em dólar, precisa de um valor montante principal muito, muito grande. Então, se você tem tempo, né, se você pensar que você tem pelo menos aí uns 20 anos antes de se aposentar, é interessante que você foque em empresas que tenham mais potencial de crescimento, que vai trazer um retorno maior do que, de repente, investir em empresas que não vai ter tanto potencial de crescimento só porque elas pagam dividendos. Existem empresas como a Apple, por exemplo, que ela tem, eu né, acredito que todas as techs, não só eu, mas eu sei que muita gente também acredita, que todas as techs têm um potencial de crescimento muito grande, que o futuro vai ser cada vez mais tecnológico. Então, a Apple é um exemplo, ela paga dividendos, mas ela também tem um potencial de crescimento. Então, é uma possibilidade. Ao escolher uma empresa para fazer parte do seu portfólio, o fato de ele pagar dividendos não deve ser analisado unicamente, viu? Mas mesmo assim, eu trouxe aqui algumas opções, porque se você tiver na sua carteira, por qualquer motivo que seja, por exemplo, eu tenho o Walmart na minha carteira, ele paga dividendos, mas eu nem sabia que ele pagava dividendos quando eu comprei. Eu comprei o Walmart porque eu acredito na marca, porque é varejo, porque é alimentação e porque eu acho que o Walmart não vai quebrar nos próximos 20 anos e é uma empresa forte e robusta. Ela paga dividendos em janeiro. Fevereiro tem a AT&T, que é uma companhia de telefônica. Em março, Johnson & Johnson, que é uma empresa que eu também tenho na minha carteira pelo mesmo motivo que eu tenho o Walmart. Em abril, o Walmart paga de novo. Em maio, o AT&T paga de novo. Em junho, Johnson & Johnson paga novamente. Em julho, tem a Cisco, que é aquela empresa de alimentícia. Em agosto, AT&T paga de novo. Em setembro, o Walmart. Em outubro, a Cisco paga novamente. Novembro, AT&T, a empresa telefônica, e dezembro tem a Pfizer. Eu coloquei a Pfizer aqui em dezembro, mas se você tiver a Pfizer, ela vai pagar outras vezes no ano. Se eu não me engano, ela é trimestral. Então, de novo, né? Temos que avaliar vários motivos que fazem a gente ter empresas na nossa carteira. Existe um outro ETF, que é bem famoso aqui nos Estados Unidos. No Brasil tem um espelho, né, um parecido com essa, que chama Dividendos Aristocratas. Então, é um ETF. O que é ETF? De novo, ETF é um pacotinho cheio de ações que existem nessa empresa. É administrado por uma empresa, né? É um pacote que tem várias empresas dentro desse pacote, certo? E ela é administrada por uma grande empresa de administração que existe aqui nos Estados Unidos. Então, para fazer parte desse grupo seleto dos dividendos aristocratas, as empresas precisam pagar pelo menos 25 anos consecutivos de dividendos e crescentes. Então, imagine quanto é, né, sólido e robusto esse ETF. Para fazer parte deste grupo, tem que também estar no S&P 500, que é um índice americano, onde estão as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas esse grupo de ETF existem apenas 65 membros, apenas 65 membros, 65 empresas, né? E ele é analisado
constantemente, 3 vezes ou 4 vezes ao ano, esses ETFs, essas empresas são analisadas para saber se eles estão pagando consistentemente. Porque lembra que tem empresa que paga trimestral? Então, a cada 3 meses, fica todo mundo de olho lá, se está pagando e se cresceu consistentemente, certo? Um outro pré-requisito é que as empresas devem valer pelo menos 3 bilhões naquele momento de reequilíbrio trimestral do S&P 500. E existem outros critérios, é claro, né? A burocracia é enorme, mas eu trouxe aqui algumas empresas que a gente conhece para vocês saberem quem, afinal, gente, quem são essas empresas que pagam tanto dividendos há tanto tempo, consistentemente, crescentemente, né? Então, nós temos aqui a 3M, que é uma empresa industrial, né? Tem a Laboratórios Abbott, que é uma farmacêutica. Tem a Chevron, automobilística. Tem a Brown, que são bens de consumo que tem aqui nos Estados Unidos. Tem empresas voltadas à tecnologia, voltadas à saúde. Então, são 65 empresas, são bastante empresas que estão nesse ETF. Então, é isso, vocês analisem as ações, analisem agora os dividendos e analisem o seu perfil. Quando que você vai precisar desse dinheiro que você está investindo na bolsa e pensando nos dividendos, tá certo? Então, era isso. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!